presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse que a possibilidade de candidaturas de políticos com ficha suja, com liminar, vai ser discutida em plenário por ele e os outros 6 ministros. A lei barra condenados em segunda instância, mas abre uma brecha se o candidato conseguir decisão provisória no Superior Tribunal de Justiça. O deputado João Rodrigues foi preso hoje no aeroporto de Guarulhos pela Polícia Federal. Ele voltava de viagem dos Estados Unidos. A prisão imediata foi determinada pelo STF. O parlamentar do PSD foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto por fraude e dispensa de licitação. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que se a reforma da Previdência não for votada em fevereiro, poderá ficar para novembro. Mas para ele não seria uma catástrofe. A análise do texto na Câmara está marcada para começar no próximo dia 19. Falar mais sobre política, recebo o cientista político, professor universitário Iberê Sina. Iberê, boa noite. Boa noite. Como nós vimos aí, o deputado federal João Rodrigues, condenado em segunda instância, foi preso hoje. Isso pode refletir no caso do ex-presidente, que também já foi condenado em segunda instância, Iberê? A lei, o que está valendo é isso, né? Até que você recorra, existe aí uma linha dizendo que os graus de recurso ainda não se esgotaram. Então não poderia ser em segunda instância. Mas é uma discussão a posteriori. É que está se discutindo muito em função de Lula. A lei existe, foi votada, da ficha limpa, é muito clara, né, que se julgado por um colegiado, vale segunda instância e ficaria inelegível e a prisão também poderia ser decretada. Agora, como é o Lula, está se levando para se discutir se pode ou se não pode. O que vale hoje é o que a lei diz. Né, Iberê? O que vale é o que a lei diz. Agora, existem alguns ministros que defendem aí que os graus de recurso ainda podem subir para o Superior Tribunal de Justiça e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal. Que é o caso de alguns ministros que defendem que, se não for em segunda instância, no TRF4, né, que ele foi condenado, pelo menos o Superior Tribunal de Justiça. Sem dúvida, precisava ter uma instância superior. Que suba uma instância e aí sim não se discute mais e ninguém fala mais sobre isso. Ainda falando em condenação em segunda instância, esse voto favorável na condenação do João Rodrigues, né, do deputado, do ministro Moraes, Alexandre de Moraes, que defendia isso, né, antes de ser ministro e que manteve de alguma maneira aquilo que ele pensava no voto dele, alegando que deve ser preso em segunda instância. Ele tinha sido, quando ele foi sabatinado pelo Congresso... E em livros, né, que ele já tinha escrevido. Ele diz lá, e é defensor de que deveria ser preso em segunda instância. Mas existia uma expectativa, porque quando vira ministro do Supremo, nunca se sabe também como é que vai ser. Ele não tinha ainda se pronunciado. E aí ele manteve a coerência com aquilo que ele vem vendendo. Muito embora ele isso tenha... em votação na segunda turma, na segunda turma, não no colegiado. Mas aí tem outros que já estão mais tempo lá, que podem mudar o voto. Quer dizer, essa é a história do Supremo. Mas ele, pelo menos, manteve a coerência. Bom, reforma da Previdência, capítulo 8.435. Agora está marcado para o próximo dia 19, mas eu já ouvi dizer dia 28 de fevereiro essa votação. Você acredita ainda que o governo vai conseguir os votos necessários, Iberê? Eu tenho lá, assim, parece que abriram o caixa, parece que agora até ele vai viajar para o Carnaval, está levando uma comitiva de 60, 80, 90 pessoas. Tudo vale, né? Eu acho até que faltou um pouco, segundo o ministro Marum, já existe esse número, né? O próprio relator abriu definitivamente o processo, dizendo que nós vamos ouvir desde que você me dê o voto. Quer dizer, então isso virou realmente um balcão de negócios. Já o presidente do Senado, o Eunício, diz, olha, vocês estão brincando aí, de repente não vai dar tempo de eu fazer nada aqui. Então, já pôs a faca no pescoço também, dizendo que o Senado não vai ficar a reboque das decisões da Câmara dos Deputados. Para que as pessoas entendam, são duas votações na Câmara e mais duas ainda no Senado. O Eunício falou hoje que ele começou a defender a possibilidade de se votar em novembro, depois das eleições. Então, mas aí assim, até porque muitos têm medo de assumir as posições agora e prejudicar no processo eleitoral. Então, há possibilidade de empurrar tudo isso para depois das eleições,
aí eles não terão medo do voto. Aí pode votar à vontade, já me reelegi ou não, então aí fica mais à vontade para poder votar. Mas não tira um pouco da legalidade, vamos dizer assim, porque aí de repente você teria uma nova Câmara, um novo Congresso. Mas isso a partir de janeiro. Mas aí é outra história, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em passar isso aí. Essa é pífia, essa reforma, porque vai tirando daqui, vai tirando dali. É uma reforma, na verdade. E a lei, é a legislação que mais sofreu alterações ao longo de todo o processo democrático do Brasil. É a lei que mais sofreu alterações. O Rodrigo Maia, inclusive, já defendeu também que se ficasse para novembro, ele teria que ser consultado o novo presidente ou quem fosse eleito, porque aí seria assunto do nova presidente. Bom, o Arthur Maia disse que mudanças podem ser feitas na proposta, desde que tragam votos para aprovação, que é um pouco disso que você já falou. O governo está sinalizando de todas as maneiras aceitar praticamente qualquer tipo de mudança, não é? Ali é assim, os deputados claramente têm vindo a público dizendo assim, eu não concordo com isso. Ele manda um recado para o governo. Aí o governo senta a ver quantos votos ele vai mudando a vírgula, com quantos ele vai agradar. E isto dá uma justificativa também para que aqueles que estavam contra dizerem, né, com uma cara muito lavada, agora eu sou a favor. Né? Então esse agora eu sou a favor é um jeitinho brasileiro de poder se livrar. Bom, você já citou aí o ministro da Secretaria de Governo, né, o Carlos Marum, que associou também, Iberê, o aumento da violência ao aumento do combate à corrupção. Ele foi muito infeliz, porque na verdade ele quis dizer que a Polícia Federal e o Ministério Público, as forças não estão cuidando dos bandidos porque todos ficaram voltados para a corrupção. Desculpa, ministro, mas a corrupção é um crime. E esse crime levou muito dinheiro. Como nós não temos dinheiro, não dá para se investir na segurança. Se nós tivéssemos 50% do dinheiro que foi levado por uma série de corruptos, eu acho que daria para construir, a gente tem um problema na fronteira, daria para construir um muro muito alto em toda a fronteira brasileira. Aí você aumentaria a segurança. O que existe uma correlação entre não ter dinheiro para investir em segurança, mas também não se justifica que eu tenha que abandonar o crime da corrupção, que são bandidos que matam mais pessoas porque negam verba para a saúde, negam verba para assistência social. Então, esses também roubam, né? E aí você vai falar, agora tem que pegar o batedor de carteira ou... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos fechar os olhos para esse assunto e cuidar daquele então outro lá. Ele não foi muito feliz na frase. Poderia ter sido melhor. Um outro assunto que tem chamado a atenção e ocupado espaço aí no noticiário, não é, Iberê? É o fadado auxílio moradia aos juízes. Entidades e classes da magistratura alegam que o STF ainda não pode julgar essas liminares. Por que e o que pedem essas liminares, Iberê? Porque, na verdade, o Fux lá atrás, em 2013, né, ficou com o processo na gaveta. Ele concedeu uma liminar e ficou o processo lá. A Carmen Lúcia diz que vai pautar isso em março, a discussão do Supremo. Até então, né, não foi ainda julgado o mérito da liminar. Por isso que os juízes estão dizendo isso, ainda não dá para julgar. Eu tenho que ter o mérito julgado para depois levar ao Supremo. Mas isso aí tem toda uma história, envolve até a filha do próprio ministro Fux, que é desembargadora no Rio. Então, assim, não sei se você tem ideia de quanto custa isso para o Estado. 475 milhões. Por ano? Por ano. Porque você tem uma correlação do Estado, depois aí foi ampliado para os juízes federais, juiz do trabalho, e aí aí não tem mais como parar. Primeiro, que não esqueçam que esse dinheiro não vai ser ressarcido, porque ele é recebido de boa vontade, de boa moral. Ele não é... Então esse dinheiro já foi. Não é ilegal. Não é ilegal. E aí você tem ainda alguns juízes que pediram retroativo. Porque quando deu lá a liminar, falou, bom, eu tenho direito então desde 2013, eu quero receber tudo. E aí vem um pacote de dinheiro, 200, 300 mil, na folha, entendeu? Porque ele está recebendo um atrasado. Berê, obrigado mais uma vez e boa noite para você.